besta de vir naquele chá de mulheres. Porque eu gosto dessas coisas. Ela falou, tu devia ter pedido era o carro para Deus. Porque eu ganhei o carro. A pastora vai ministrar a palavra, mas o Senhor pediu para eu falar isso para a igreja. Saiba pedir, porque o teu pai é o dono de todas as coisas. E para acrescentar, um dia eu amo ir para o Brás. Quando Deus proporciona. Falei, Jesus, eu queria pelo menos R$300 para mim ir para o Brás. Me dá, Jesus, para mim ir lá no Brás. Aí uma benção ligou para mim e falou, pastor, eu estava aqui em casa e Jesus me incomodou. Estou depositando na sua conta para você R$300. Deus usou a vida do bispo antes. Ele falou, eu falei assim, me dá, não, pelo menos 300. Ele falou, eu não tenho, como profeta. Colocou o dedo de profeta. Ele falou, mas o Deus que cuida de você é o teu patrão. Vai ainda colocar hoje na tua conta. Isso tem o quê? 3 anos? 4? Só que aí quando eu estava com o valor, o Senhor falou, você pediu 300, filha. Se você tivesse pedido 1.000, eu tinha te dado. Olha para o teu irmão e fala, saiba pedir. Porque Ele tem tudo para você. Aplaude ao Senhor pela vida da pastora. Qual que eu pego aqui? É o prata? Aqui, sonoplasta. Qual? Oh, glória. Aplaude ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém. A paz, quem se encontra em casa, Deus abençoe. Foi uma vez falado aqui, né? Não sei se foi a pastora, né? A oração assertiva, saiba pedir, não é verdade? Louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a meus pastores que confiaram essa oportunidade, né? E eis-me aqui para cumprir a vontade do céu, não a minha, mas a do céu, amém? Abra suas Bíblias no livro de João 6. Aleluia, Senhor. Todos acharam? A partir do versículo 2, amém? 2. 6 a partir do 2. Amém? Todos encontraram? João 6, versículo 2 em diante. Confesso que essa semana foi uma semana muito corrida, né? E tem Maria e Marta, né? Uma vai fazer as coisas espirituais e a outra quer arrumar a casa, né? E é uma bagunça que parece que não tem fim. E eu disse, Senhor, eu preciso largar e deixar, porque eu não vou ter tempo se eu não largar. E foi necessário, né? E fiquei um pouco assim, meia preocupada, né? Porque o vaso aqui está caminhando com a graça de Deus. E o céu nada. E quando foi hoje, Deus bradou, né? Porque eu tive que me retirar, olhar para trás e me retirar. E pegar na Bíblia novamente para o céu falar. E louvo a Deus que Deus deu essa palavra, amém? Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E, aí vamos para o 2. Grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Porém, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, vendo o quê? Disse a Felipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão,
Pedro disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada? Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Amém? Só até aqui. Aleluia, amém. Louvado seja o santo nome, Senhor. É interessante que Deus confirma tudo e Ele ainda é o mesmo desta passagem. Ele continua sendo o mesmo, Ele faz os mesmos milagres. Ele cura, liberta, sara. E aqui no versículo 2, vai falar assim, que uma grande multidão acompanhava, sabia dos sinais, das curas, dos milagres que Jesus fazia, né? E seguiam ele. Só que aqui, assim, tem um momento que o Senhor se retirou com os discípulos para um momento de comunhão. Mas ali naquela região havia a festa, a Páscoa, né, que era as festas dos judeus, estava próxima à festa. Só que ele se retirou para onde? Para um monte, para ter comunhão com os discípulos. Só que ali naquele momento ele viu uma grande multidão vindo ao encontro dele. Porque muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, é preciso ir ao encontro. É preciso bater a porta, é preciso encontrá-lo. É preciso pedir socorro a Ele. Porque só Ele pode nos ajudar em alguns momentos, em alguns não, em todos os momentos da nossa vida, né? E aqui, Felipe não estava ligado na fiação do céu, vamos dizer assim, né? Porque nós somos testados no vale. Muitas vezes somos testados ali em situações e nós não percebemos. Porque nós estamos com o nosso olhar, com a nossa visão, a nossa mente focada no problema. Focada aqui nas coisas terrenas. E esquecendo de que aquele que é o Criador, que é o grandão, que pode tudo e fez tudo. E a gente esquece muitas vezes do poder de Deus na nossa vida. Então, Felipe olhou para a preocupação terrena e pensou, e agora? Não temos como alimentar essa multidão. Ele falou, ele declarou isso. Porém, por que Jesus fez essa pergunta para Felipe? Se ele estava na terra como homem, mas ele era Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. Por que ele fez essa pergunta para Felipe? Porque Felipe estava com pouca fé, eu creio. Estava com a sua visão terrena. E Jesus testou ele ali naquela hora. Nós somos testados todos os dias. Nós somos, porque ele fez a pergunta a Felipe. Onde comprar... Não tinha padaria, né? Primeiro. Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Jesus perguntando para Felipe. Ora, se Jesus sabia, por que perguntou? Porque muitas vezes nós precisamos ser testados. Para ver onde está a nossa fé. Para ver se vamos murmurar. Ou se vamos... Nós somos solução, como falou aqui. Vai vir muita coisa que vai ser para a gente resolver. E Jesus testou Felipe ali. E ele foi reprovado. Aí logo mais vem. E ele perguntava. Jesus, né? Ele perguntava isso somente para o testar. Pois já sabia o que ia fazer. Amém? E Felipe, na sua pouca fé, ali abalado com a circunstância, com a situação, aí você fala assim, um homem que andou com Jesus, que viu milagre, que viu ele curar, ressuscitar, fazer coisa tremenda, que hoje eu e você em dia, porque não aplicamos a oração, não nos rendemos, não nos jejuamos, não vemos esses milagres acontecer muitas vezes.
Não é porque Cristo não quer fazer, não é porque Deus não faz mais. Nosso coração está onde? Nossa oração está onde? Nossa renúncia está onde? É preciso descer, é preciso pedir socorro, é preciso chamar a força, a presença dele para o nosso ambiente, trazer ele para perto da gente, se derramar no altar dele para ver essas coisas acontecer, porque ele cura, ele faz. Amém? E aqui se Jesus já sabia o que ia fazer, aí fala assim, outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, ele não estava vendo, ele não estava crendo, né? Ele estava crendo, mas ele não estava vendo. Aí está lá no meio da multidão. E o interessante aqui do servo, desse discípulo, é que ele teve todo momento para se aparecer, para dizer, deixar o menino, pegar o saquinho e levar, aqui eu trouxe. Qual foi a atitude dele? Eu sou servo, eu sou discípulo. Né? O entendimento, ele trouxe o menino junto a Jesus e apresentou o menino. Aleluia. Amém. Então ele estava ali, o menino se apresentou, ele levou o menino à solução, porque muitas vezes eu e você sabe quem pode resolver. Mas muitas vezes a gente não leva o problema, a situação para quem pode resolver. Muitas vezes a gente vai falar para A, para B ou C, que muitas vezes não está preparado para receber aquela luta ali junto com você. Então muitos vão dizer, eu vou orar, não ora. E não vai pegar a tua causa, entendeu? Então antes de você sair ali desesperado, batendo na porta de A, B, C e D, fica quieto, entra para o quarto, fecha a porta e vai ali, tá aqui, eu trouxe, eu preciso que o Senhor resolva, porque eu não tenho outro, só a ti, porque tu és o Senhor da minha vida. E quem está no controle, quem tem convicção disso, entrega as coisas a Deus, amém? Então ele levou o menino ali a Jesus. E Jesus, já sabendo de todas as coisas, e você vê que tudo organizado. Que aqui vai falar assim, né? Primeiro o servo, ele não toma essa solução para ele. Ele não aparece. Ele não toma status para ele. Porque ele não é nada. Ele só é um discípulo que acompanha e serve. Então servo obedece. Servo desaparece. Servo diminui. E ele cresce, e ele aparece, e ele faz, e ele resolve. E ele faz todas as coisas. Quando eu e você tem convicção do que somos e do que, na obra de Cristo, para que somos e viemos, não temos problemas em aparecer, abrir a porta, varrer a calçada ou limpar o banheiro, ou estar aqui. Porque não é para nós, é para Ele. E Ele sabe todas as coisas. Então aqui é lindo, porque Ele não quis em momento nenhum tirar vantagem para Ele. E chegar próximo de Jesus e falar, aqui eu trouxe 2 pães, os peixinhos. Não foi Ele. Ele trouxe um menino que foi a um lugar preparado. Você precisa ir preparado para algum lugar. Você precisa ir enfrentar a batalha, a situação, a aflição preparado, não desesperado. Você precisa ir. Tem um problema, eu dou 2 passos e eu vou adiante, porque eu sei quem está na minha retaguarda, eu sei quem está na minha direita, mas eu vou com conteúdo, eu vou com argumento, porque aquele me ensina e me orienta e é comigo. Então você tem que ir preparado. Aquele menino foi preparado para um lugar. Ele levou o alimento, que nem para ele foi, serviu para quase 5.000 homens. E ali Jesus, vendo tudo, mandou, né? Aqui vai falar. E ele falou assim, estar aqui um rapaz que tem 5 pães. Não foi ele que levou, não foi ele que levou os pães e o peixe. Estar aqui o rapaz que levou os 5 pães de cevada. Aí aqui você pega assim, Deus começa a fazer coisa grande em coisa grande, em coisa já que está sobrando, sobejando. Não, Ele não faz assim. Porque ele faz milagre
Como que Deus vai fazer milagre que aqui tem abundância, que aqui está fartura? Não vai fazer aqui. Ele vai fazer onde não tem. Ele vai fazer onde é improvável, onde ninguém não dá nada, porque a glória dele é para ele. Ele trata, ele levanta e ele exalta para a glória dele. Amém? Aí você pega aqui, aleluias. Amém, Senhor. Aí Jesus é lindo, perfeito, e fala assim: disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Quem está na visão terrena já está chamando Jesus de louco, né? Como que um homem vai alimentar uma multidão que foi ali para ver o homem que faz milagre, que cura, que está acontecendo, é o nome da vez. Uma multidão, quase 5.000 homens, entre mulheres e crianças, todo mundo. Quando fala de homens na Bíblia, é no geral. E Jesus manda assentar-se numa grama verde. É lindo porque não era nem pedra nem barro, já era grama, já era um tapete. As coisas de Deus são maravilhosas. Amém? E dali ele fala: mandai o povo. Ele não mandou, senta todo mundo. Não, ele mandou o servo. Mandai o povo se assentar-se. Amém? Havia muita grama naquele lugar, então era um lugar fartoso. Era grama, mas era pasto. Era verdejante, era alegre, era bonito, era viçoso. É tudo perfeito. Quando ele começa a fazer, quando a gente permite na nossa vida, é lindo porque ele trabalha nos mínimos detalhes. E ele não vai te tirar do pouco para te dar pouco. Ele vai começar contigo no pouco para te dar o grande, o muito. Amém? Naquele lugar assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu graças, repartiu os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus mandou aquela grande multidão se assentar. Às vezes é necessário a gente parar um pouco, respirar e acalmar-se, para não dar um passo errado, para não tomar uma decisão errada, para não trazer nada errado para a tua vida. Porque para Jesus, para Deus fazer um milagre na minha e na tua vida, é preciso estar vazio. É preciso se render, é preciso se limpar, é preciso se organizar, é preciso chegar perto dele e dizer: eis-me aqui, falho, arrependido, mas quebrantado no teu altar e necessitado da tua ajuda, do teu socorro. Então veja que até nisso foi preciso, para alimentar aquelas quase 5.000 multidão que estava ali, mandou-se assentar-se. Assentar-se, acalma. No meio de uma confusão, senta, se retira, se afasta, respira, pensa. Foi o que aconteceu aqui. Como que ia alimentar uma multidão que todo mundo estivesse em pé, alvoroçado com fome? Não ia dar pão para ninguém. Então senta. Mandou uma ordem, né? Sentar-se primeiro. E o tremendo de tudo é que não já saiu distribuindo, não já saiu dando pão para cada um. Houve um momento aqui onde fala na Bíblia, fala assim: então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Ou seja, não é de qualquer jeito, em qualquer área da nossa vida, qualquer circunstância que Jesus for trabalhar na nossa vida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu não posso ir com o problema, eu não posso ir como o Felipe estava aqui, olhando a situação terrena sem ver solução. Porque num problema, eu não vou conseguir ver a solução no momento. Então eu preciso respirar. E qual é a chave que eu e você tem para que Deus venha fazer um milagre na minha vida? Oração e jejum. É o que eu tenho. Porque não adianta eu sair feito louco querendo resolver com a minha vida, com o meu braço. Não adianta. Primeiro a gente ora, vê na fiação do céu, na visão do céu, a possibilidade, chama o Senhor, aí você fala: abre a porta e agora eu vou, porque eu estou preparado e Ele está comigo. Então aqui foi tudo assim. Mandou-se assentar-se, levantou os pães, deu graça, fez as mesmas coisas com os peixinhos.
E o que fala mais lindo aqui ainda é que 5 pães pequenos e 2 peixinhos, tudo no diminutivo. Aí você às vezes está assim pensando, não tem solução, não tem jeito, eu não estou vendo possibilidade aqui, porque você está com os olhos terrenos. E Deus está ali prestes a fazer o milagre. E não está fazendo porque o teu olhar, o teu foco está na preocupação. Aí já vem a murmuração, aí já vem a inquietação, já perde a razão, já perdeu os frutos do Espírito Santo, a paciência, a paz, o amor. Aí já bagunçou tudo. Aí pronto, aí já meteu os pés pelas mãos, né? Então assim, Deus ainda para fazer milagre, nós precisamos estar pronto para receber o milagre. E precisamos entender o tempo de preparação para que recebamos o milagre. Deus cura, Deus levanta, Deus faz ainda todo tipo de coisa. Ele faz, mas precisamos estar aqui nos ensinando que é preciso renunciar, que é preciso obedecer, que é preciso estar pronto. Mas como que vamos estar prontos se nós somos falhos? Procurando cada dia ser mais santo. Procurando cada dia mais se limpar da sujeira do mundo que quer invadir a nossa vida, a nossa casa. Procurando andar com Cristo, procurando orar mais, jejuar mais, aprender mais da palavra dele. Vir ao culto, ouvir a palavra, aprender, sentir a presença dele, entender que aqui é o pão da vida que nos alimenta. Aqui é a comunhão, aqui é o encontro dele. E que Deus nunca vai trabalhar no grande para te fazer grande. Deus vai começar pequeno para te pôr no grande. Abrir a porta, fazer acontecer sobre a sua vida. Porque precisamos estar preparados para isso. E ainda mais, aleluia. Aleluia, Senhor. E é tão lindo que quando Deus faz, Ele ainda faz sobrar, né? Nem? Quando estavam saciados, no 12 vai falar assim: quando estavam saciados, Ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Primeiro, ele sabia o que ia acontecer. Segundo, ele usou o alimento que o menino levou. O pouco alimento. Ele multiplicou, alimentou, saciou e ainda transbordou. Só que aqui no final ainda diz assim: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Deus está nos preparando para fazer milagre. Ele é tão cuidadoso que Ele não vai dar o milagre agora. Porque se Ele der, vai sobrar, vai esbanjar, vai derramar, aí vai vir o ego, vai vir a soberba, vai vir o eu. Aí tudo aquilo que Deus te deu de bom vai se tornar ruim. Vai se perder, porque você não vai saber lidar com o momento. Você não vai saber lidar com aquilo que Deus te deu. E vai se perder pelo meio do caminho. E não vai ter como ajuntar de volta e pôr no cesto. Por isso que aqui ele fala: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Porque o que Deus quer te dar, Ele não quer que você se perca no meio do caminho. Ele não quer que você se encha aqui e se esvazie ali. Ele não quer que você receba o que Ele tem do céu e de repente o mundo te corrompa e você vá junto. O mundo te influencie e você não influenciar o mundo, porque tem que ser assim. Então, se não chegou, se não fez um milagre ainda, é porque Deus sabe que você e eu não estamos preparados ainda. E há um tempo de espera. É difícil ter paciência. É difícil esperar e entender. Igual foi falado aqui de Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia que ele ia ser rico, que ele ia ser próspero. Ele não sabia. Deus mandou ele ir, ele foi obediente. É tudo que está aqui, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo alinhado. É preciso isso na nossa vida. E muitas vezes eu quero questionar a Deus. Você quer questionar a Deus, pôr Deus na parede. Ah, o Senhor falou, o Senhor liberou, mas não aconteceu. Agora eu vou mudar, eu vou para ali. Aí você vai para ali, para o outro lado. Aí vai começar tudo zero de novo. Fica no lugar onde o Senhor te colocou.
E se prepara para receber aquilo que o céu quer te entregar. Porque vai chegar o dia que Ele vai te entregar. Ele vai te abençoar. Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que volte atrás. A palavra dele vai se cumprir. Ele não vai envergonhar o próprio nome dele. Ora, Ele não é menino, Ele não é criança. Ele não é eu e você que promete, eu vou ali e não vai depois. O que Ele fala, Ele vai fazer. Saiba esperar. Saiba esperar com alegria, com paciência. E nesse caminho, nesse trajeto, vai aprendendo. Vai criando bagagem. Vai criando raiz. Vai tendo experiências com Deus. Vai testemunhando de Deus. Vai falando de Deus. Vai levando o evangelho puro e verdadeiro dele lá para fora. Vai fazendo e o tempo vai passando. Ele abreviou o tempo, as coisas estão acontecendo. E o teu dia vai chegar. Mas saiba se conter, saiba entender que tudo tem um processo para chegar. Um alimento, uma semente tem um processo. A semente é plantada, depois vai regando, vai tudo, vai tratando, até ela dar um fruto. Saiba esperar. Organize a tua vida espiritual, organize a tua vida física para receber o que Deus tem de ti. Não é se revoltar, não é entender, Deus não fez, não foi de Deus, Deus usou o vaso, mas o vaso não é isso, gente. Se Deus usou e Deus falou, Deus vai fazer. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Que ainda os olhos, os teus de redor de ti, olhem para você e falem assim, dali não vai sair nada, é impossível acontecer. Mas o meu Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer, porque Ele é dono de todas as coisas. Agora, para mim viver um milagre e você viver um milagre, precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos entender como nós estamos com Cristo, porque muitas vezes a gente acha que podemos, disfarçar com Deus um pouquinho, se esconder debaixo do tapete um pouco. E não é assim, porque Ele sabe de tudo, Ele nos vê. Ele sabe o que eu e você pensa a cada segundo, entendeu? Então você errou, Senhor, eu errei aqui, eu falhei aqui, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me ajuda a não pecar mais nesse pecado. Vai sendo sincero com Deus. Vai sendo verdadeiro com Ele. Seja transparente com Deus. Aí você pode perguntar assim, mas Ele sabe de mim, Ele me conhece, então não precisa. Claro que precisa. Olha o que Ele fez aqui com Felipe. Ele testou Felipe, que era discípulo dele, que andava com ele, que viu milagre, ele fazer milagre. Se Ele testou naquela época um discípulo dele, que vivia com ele, que andava com ele, que via coisas maravilhosas, não vai testar eu e você? Eu e você não estamos no nível de Felipe ainda, porque não queremos. Se quisesse, a gente estava. Aí Deus não vai me testar porque eu sou bonitinha? Vai testar. Aí cabe a você sofrer 2 vezes mais ou entender o processo e se libertar e logo de vez. Aí a escolha é sua, porque Ele é educado. Amém? Aleluia. Quando eu não conhecia Cristo, eu ficava assim, que povo louco. Povo doido. Ai, Jesus. Obrigado, papai. Aleluia. E mal sabia eu, que essa loucura é tão boa. Que continuemos loucos por Cristo. Então, voltando aqui. Peça o milagre dele na tua vida, que Ele vai fazer. Ele vai fazer, mas nós precisamos se desprender das coisas, as coisas antigas lá do Egito, sabe? Os atavios do Egito. Ou seja, trazendo para o mundo de hoje, as coisas do mundo que eu e você viveu lá fora não cabem mais em nós. Não tem, isso aqui pode, isso aqui é meio termo, não pode.
Se Deus te escolheu, a graça dele chegou até você, você aceitou ele trabalhar em você, então faz assim: Senhor, eis-me aqui, trabalha, me limpa, tira toda a sujeira, tira toda a imundície que há em mim ainda, que nem eu mesmo sei no oculto. Limpa toda a raiz, trata em mim, me polda como polda a árvore. Vem me empolgando, vem tirando, vem limpando. Se há algo oculto em mim, limpa, tira, arranca de mim pela raiz. Porque nós só vamos ter o milagre de Deus na nossa vida quando buscarmos ser sinceros com Ele, como entendermos que somos fracos, somos falhos, mas não somos mergulhados e continuados no mesmo pecado. Entendeu? Então assim, aqui a multidão queria ver o quê? Queria ver Jesus. Por quê? Porque Ele fazia milagre. Porque Ele era o homem. Ele era aquele que veio para salvar eu e você. Então uma multidão corria atrás dEle. Corria para Ele, para perto dEle. Para ver o Filho de Deus na terra. E muitas vezes eu e você estamos correndo para longe de Jesus. Estamos correndo para longe de Jesus. Porque hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje choveu, hoje está sol. Aí a variação de pensamento. E Ele não tem variação de pensamento. Ele não tem variação de palavra. O que Ele promete está prometido. E Ele vai fazer cumprir. Amém? Então seja aqui como essa grande multidão que buscava Ele, que quis Ele independente de qualquer situação, que foi ver os milagres dEle, ver o que Ele podia fazer. Então hoje em dia, nesse século, nessa situação que vivemos, nesse mundo tão corrompido, tão mentiroso, tão imundo, nós precisamos querer Cristo. Nós precisamos correr atrás dEle. Nós precisamos correr para Ele, porque Ele está assim com os braços abertos. Ele foi crucificado de braços abertos. E de braços abertos Ele está, esperando eu e você. E Ele está lá. Eu vou abençoar a Cássia, a Cris. Vou abençoar ela hoje. Vou. Mas está ali, tem algo ainda impedindo, talvez. Não estou dando um exemplo só. Mas nós somos entendidos. Nós sabemos das nossas falhas e dos nossos erros. Não dá um de desentendido, não, porque nós sabemos onde erramos, onde vacilamos, onde tropeçamos. Nós precisamos enxergar isso e pôr isso para fora. Senhor, está aqui, ó. Trata em mim, eu não quero mais, eu não aceito isso na minha vida, está repreendido. Para Deus vir na tua vida com milagre. Para Deus fazer aqui como fez com 2 peixinhos e 5 pequenos pães. Aí você, para entrar na história, você pensa assim, mas que coisa mais louca, né? 5 pãezinhos pequenos e 2 peixinhos. 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Fernando come 3. Como que... Aí você fica vindo para a história. Como que Deus fez isso? Como que Deus multiplicou isso? E ainda sobrou. Interessante que é assim, né? São 12 discípulos, né? Sobrou 12 cestos. Você está entendendo? Como que isso pode acontecer? Mas aí eu estudando esse texto, eu perguntei assim: Senhor, eu não quero saber como é que aconteceu. Eu sei que o Senhor faz, então faz isso na minha vida. Traz isso para a minha vida. Do deserto o Senhor faz fartura. Da onde não tem o Senhor transborda. E que eu esteja preparada para receber e não perder no meio do caminho. Porque ela é viva, ela é verdadeira. Aleluia, se tem uma coisa que eu e você sabe, e você que está em casa também sabe disso, e eu falo isso, eu tenho essa frase comigo: Deus é tão vivo e tão real quanto eu e você, porém na grandeza dele. Essa palavra é viva. É viva. E você pode aplicar e deve aplicar na sua vida. Conversa. Medita. E vem para aqui, que aqui tem toda direção para a tua vida. Muitas vezes nós andamos em círculo e não saímos do lugar, porque a gente só quer bater o olho, tipo WhatsApp, né? Mandou, chegou. E aqui não é assim. Não é assim. Pega ela um pouco, medita, conversa, é falar com teu pai, é falar com o Senhor como você fala com seu amigo, com a sua esposa. É uma conversa boa. Esses dias eu falei, semana passada eu falei, eu preciso. E assim, você ora em casa, é uma benção, você vem para a igreja, é uma benção. Mas quando Deus cobra algo de você, tem que fazer. Porque eu falei para o Fernando esses dias, eu preciso
e ter um particular com Deus no monte. Porque às vezes você ora em casa, mas há algo que Deus pede. E eu falei, meu, tá um negócio assim que eu estou orando, é como se eu não estivesse orando. E eu acho que eu preciso ir para o monte orar, porque eu preciso ter um particular com Deus. Aí vem uma situação, vem outra, aí eu disse, não, Senhor, esquece a minha, põe essa aqui na frente, vai com essa daqui, ajuda ali. E eu fui me retirando, eu disse, não, mas agora chegou, eu preciso ir. Porque há muita situação na nossa vida, há dias que não é o meu esposo, não é você, não é... Você tem que ir. Você tem que ir. Fechar a porta e ir. Porque é você e ele e você, porque ele está te chamando para ter um encontro. E coisa boa é quando você compartilha algo com Deus. E depois Deus trata, levanta e fala. Você sabe que foi você e Deus. Não tem ninguém que sabia. Então isso é um particular. E Deus se alegra com isso. Porque você o buscou, você o confiou e chamou ele primeiro para a situação. Então isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Então precisamos entender quem é o nosso Deus. Precisamos entender que Ele pode todas as coisas, desde que eu esteja adequado, desde que eu esteja ali rendido e entendido quem eu sou nele e Ele em mim, para que venha se cumprir as palavras dele sobre a minha vida. E eu creio nisso, que Ele pode fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. E que estar aqui é como estar aquela multidão naquela época com Cristo. Ouvindo a palavra dEle, entendendo um pouquinho da palavra dEle. Buscando a presença dEle. Então Ele continua. O que eu quero dizer nessa noite para você é que Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda faz coisas maravilhosas. Ele ainda faz o paralítico andar. Ele ainda levanta aquele que morreu. Ele ainda faz coisas tremendas. Mas Ele está lá em cima, às vezes pensando, olhando para mim e você. Filho, dá só mais um passo que eu desço. Dá mais um passo, se aproxima mais perto do teu Pai, porque Ele é nosso Pai. Se aproxima mais perto de mim, para eu te abraçar, para eu te pegar pela mão, para eu entrar nessa com você. Porque eu sou teu Pai, eu sou teu Senhor. É assim que eu vejo Deus na minha vida. Diante de tanta situação que vem nos roubar, de roubar o nosso milagre, deixa mais tarde, né? De acontecer o milagre na nossa vida. E Ele está ali só olhando para a gente. E a gente tomando rotas que não deveria tomar. Indo para caminhos que Ele não queria que a gente fosse. Porque Ele não vai te obrigar. Ele vai te dar o caminho e você vai escolher. Ele vai usar de certas situações e falar para você, mas muitas vezes a gente está cego e não quer entender. A gente não está rendido como estava essa multidão que procurou Ele. Para ver o milagre dEle. Para ouvir Ele falar. E entender que Ele era o Filho do grande eu sou. Para salvar a minha vida e a tua vida na terra. Então, nessa noite aqui, eu quero te falar assim. Saia convicto daqui. Que Ele faz e Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Ele só quer uma coisa de mim e de você. Que nós estejamos nele, perto dele. E que sejamos realmente filhos, discípulos e servos dele. Para pregar o evangelho dele aí fora. E Ele fazer o milagre acontecer através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Derrame de graça e bênção. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém?